1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos ter um momento de oração juntos. Senhor, nos alegramos na Tua presença. Nos alegramos pela graça de estarmos reunidos debaixo da autoridade do Teu nome. Nós nos alegramos, Senhor. É um privilégio para nós termos a certeza nos nossos corações de que quando nos reunimos, o Senhor se reúne conosco. Oh, Senhor, essa é a maior dádiva que a Tua igreja tem. Nos reunirmos em torno do Senhor mesmo. Nós nos submetemos inteiramente a Ti, ó Espírito Santo, nessa noite. Pedimos que Tu abras a Tua palavra, inspirada por Ti mesmo, e fale aos nossos corações poderosamente. Nós carecemos ouvir a Tua voz. Nós precisamos discernir a Tua voz. Para isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor cuide de todas as coisas nessa noite. Que o Senhor, pela Tua graça, repreenda o Teu inimigo. E nós não tenhamos nenhuma interferência nesse tempo. Nossas mentes estejam focadas no Senhor. Nos ajuda a levarmos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nos submetemos a Ti, Senhor. Carecemos da Tua palavra como alimento nosso. Entregamos este tempo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que de muitas maneiras o Senhor já nos tem falado o quanto é importante para nós, como povo de Deus, estarmos atentos àquilo que tem, de alguma maneira, sido, para a tristeza nossa, de um impacto muito grandioso no testemunho de Deus e no testemunho da igreja em diversos lugares. E isso é o que nós podemos chamar de mundanismo. Ao fato de que nós estamos no mundo, mas nós não podemos estar sendo dominados pelo mundo, de que nós estamos no mundo tomando decisões diariamente, escolhendo, agindo, nos relacionando, comprando, vendendo, casando e dando-se em casamento. Todos nós estamos inseridos nesse contexto. Mas até que ponto esses princípios desse grande sistema organizado têm ganho lugar nas nossas vidas, como já disse, individuais, familiares e corporativas? Irmão, a palavra, a realidade espiritual ligada à questão mundo, como já disse aos irmãos, é muito amplamente explorada em muitos textos da palavra de Deus. Talvez a expressão mais utilizada, pelo menos 3 definições, a Bíblia usa a palavra mundo de 3 maneiras, mas a mais citada e o encargo dos nossos corações para essa noite, então, é essa maneira em que a palavra mundo aparece mais vezes, então, como cosmos. É a maneira em que a palavra mundo aparece em mais textos da palavra de Deus. Existem outras 2 maneiras, mas vamos concentrar nossa atenção nessa. Por quê?
porque a importância de nós estarmos atentos ao que a palavra tem a nos ensinar relacionado a isso. Meu irmão, nós sabemos que o Senhor Jesus, quando orou em João 17, nesta que talvez é considerado por muitos estudiosos um texto singular, preciosíssimo na Bíblia, um texto especial, texto em que o Senhor Jesus mesmo derrama seu coração em oração ao Pai. Nesse texto, nós podemos olhar e abordar essa oração de muitas maneiras, mas talvez o tema central dessa oração seja união. Você tem o Senhor Jesus ali pedindo em muitos versículos para que nós experimentemos como povo de Deus a união que Ele e o Pai desfrutam. Você se lembra? Ele diz assim: Pai, assim como eu e ti somos um, que eles também em nós sejam um. E que eles estejam vendo a glória que eu desfruto em ti. E que eles sejam guardados, enfim. E o Senhor discorre ali de muitas maneiras e ora em muitos aspectos específicos. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Você sabe quantas vezes que aparece a palavra mundo na oração sacerdotal? Na oração de João 17? 17 vezes. Irmão, isso não chama a sua atenção? De alguma maneira, o Senhor tinha algo muito significativo a deixar para nós quando orou. Muitos estudiosos dizem que aquele é o santo dos santos da Bíblia. A oração sacerdotal, o coração do Senhor Jesus está sendo aberto ali. E ele menciona a palavra mundo 17 vezes. Irmão, na oração em que o tema central é união, comunhão com Deus, união com Cristo, a palavra mundo aparece 17 vezes. Por quê? Porque o mundo é aquilo que vai mais fortemente pleitear contra a nossa vida de união com Cristo. Irmão, a palavra cosmos, de onde deriva a nossa palavra cosmético, nos ajuda a compreender um pouquinho do que é esse sistema e do que é o mundo. As irmãs sabem muito bem o que é um cosmético, né? E para que serve um cosmético? O cosmético serve para maquiar, não é assim? O cosmético serve para esconder imperfeições, não é? Então veja que isso já nos ajuda a compreender o que é esse sistema organizado, montado e com um objetivo muito específico, de estar despertando em nós aquilo que João chama aí de concupiscência. Irmão, concupiscência, para facilitar o nosso entendimento, eu queria que você guardasse isso. Qual é o que quer dizer concupiscência? Guarda isso no teu coração. Desejo forte. Concupiscência é um desejo forte. Então nós podemos concluir que o mundo é um sistema organizado com um fim específico de despertar em você e em mim desejos fortes. Esse é o objetivo do mundo. É assim que o diabo montou esse sistema para que em você e em mim sejam despertados desejos fortes. Ora, irmão, você sabe que tudo que é frontalmente perigoso é mais fácil de ser identificado, você concorda comigo? Tudo que de alguma maneira é frontalmente perigoso, você consegue identificar com mais facilidade. Mas o mundo e o diabo usa de uma estratégia muito perniciosa e que muitas vezes tem enredado o povo de Deus. Então, eu gostaria de sugerir um exemplo para você compreender o que eu estou querendo dizer. Irmão, quando você, de alguma maneira, quer dar um veneno, se você fosse dar um veneno para um cachorro, tá? E você pegar o veneno e jogar lá, você acha que o cachorro vai comer? É claro que não.
como que as pessoas antigas que davam veneno para cachorro, a tal da bola, que a gente chama lá em Minas, como que se dava bola antigamente para cachorro? Eles colocavam o veneno em um pedaço de carne. Porque o cachorro não vê o veneno e come a bola. Come a carne e então ele sofre as consequências, ele morre. Irmão, o mundo sempre é perigoso e enganoso. Nós precisamos estar atentos demais. É importante que nós estejamos atentos, porque os conceitos do mundo, os desejos fortes do mundo vão sendo despertados em nós. Então, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, meu irmão, o Senhor Jesus, ele disse assim, que de dentro do coração do homem é que procedem todas as coisas. Lembra disso? Lembra desse texto? O Senhor Jesus disse assim, de dentro do coração do homem é que procedem. Quando que ele disse isso? Ele disse isso quando ele estava tratando com os fariseus, que tentavam, de alguma maneira, com a sua conduta, com a sua maneira de pensar, limpar o exterior do copo, enquanto o interior estava todo sujo. Lembra disso? Então o Senhor disse assim, vocês são hipócritas, vocês têm limpado o exterior do copo, enquanto o interior está sujo. É de dentro do coração do homem é que procedem toda sorte de pecados, de tendências pecaminosas. Então, eu queria utilizar esse texto para dizer o seguinte para você. Irmão, todas as tendências pecaminosas, elas procedem de dentro do nosso coração. Qual é o objetivo do diabo através do mundo? Despertar essas tendências. Despertar desejos fortes no nosso coração. Despertar desejos, e aquele desejo que você não consegue, de alguma maneira você vai ficando refém e sendo conduzido até você tomar decisões que vão afetar a sua vida em diversos níveis. Nós poderíamos citar aqui diversos níveis. Mas nós precisamos ter os olhos abertos, e eu vou estar citando daqui a pouco para os irmãos alguns exemplos práticos, para que os irmãos compreendam o que eu estou tentando dizer. Mas por enquanto eu queria que você estivesse atento ao seguinte, o mundo é um sistema ordenado e perigoso, enganoso, cheio de artimanhas, cheio de venenos, de tal maneira que nós precisamos da graça do Senhor, precisamos uns dos outros para nos relacionarmos com o mundo sem sermos enredados por ele. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 2, eu queria chamar a sua atenção para uma expressão ali que vai nos ajudar a complementar essa ideia. Em Efésios, capítulo 2, Paulo diz o seguinte, verso 2, a partir do 1, só para contextualizar você, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Por enquanto, até aqui. Presta atenção aqui em mim, para a gente complementar essa ideia, então, relacionada ao mundo. Irmão, nós já dissemos, então, para você, que existem muitas tendências em nós, e elas serão despertadas, na medida em que nós nos relacionarmos com o mundo, se nós não estivermos atentos. Preste atenção nisso. Nós temos da parte do Senhor salvaguarda para que a nossa mente não esteja sendo bombardeada com esses conceitos e assim nós estejamos decidindo de forma a permitirmos que esses princípios do mundo tomem conta ou venham afetar as nossas vidas. Mas aqui, Paulo está dizendo que existe algo que ele chama aqui de curso do mundo. E eu queria chamar a sua atenção para isso, irmão. Essa palavra curso aqui tem algumas maneiras de se interpretar o significado dela no original. Eu queria sugerir
para o irmão compreender. Curso do mundo, eu queria que você pensasse num rio caudaloso, num rio de correnteza forte. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, nós andávamos segundo o mundo que é um rio de correnteza forte. Ora, os irmãos aqui de Goiânia sabem bem o que é um rio de correnteza forte, né? Os irmãos aqui adoram pescar, pelo que eu sei. Então, os irmãos aqui sabem bem o que é um rio de correnteza forte. A minha pergunta para você é a seguinte: até que ponto eu posso entrar em um rio de correnteza forte sem que isso seja perigoso para mim? Alguém quer arriscar? Até que ponto eu posso entrar em um rio de correnteza forte? Irmão, se eu entrar num rio de correnteza forte, até o tornozelo, você acha que ele é perigoso? Se for um rio de correnteza muito forte, talvez seja. Se eu entrar nesse rio pelo quadril, eu já estou correndo muito risco, né? Irmão, para tristeza nossa, alguns de nós, como cristãos, estão se relacionando com o mundo com água por aqui, ó, submersos, vivendo, falando, comprando, assistindo tudo que é do mundo, como se isso fosse normal para o povo de Deus. Então existem, para tristeza nossa, muitos de nós com a correnteza por aqui, ó. Queria sugerir para você que Jesus, em João capítulo 13, tem uma cena muito, muito singular ali. O Senhor Jesus está lavando os pés dos discípulos, não é isso? Então eu queria sugerir para você que o Senhor naquela situação ali, interpretando aquela situação de uma maneira relacionada ao que eu estou querendo dizer para você, você se lembra que o Senhor Jesus ele foi lavar os pés. Pedro, de modo nenhum, queria que ele lavasse os pés dele. Você se lembra? Pedro ficou escandalizado com isso, irmão. Chocou muito aquele judeu ver o seu mestre em uma posição tão baixa. De modo que Pedro repudiava o Senhor lavar os pés dele. Então ele disse, Senhor, de modo nenhum o Senhor me lavará os pés. E o Senhor disse para ele, Pedro, eu tenho que lavar os teus pés, senão você não tem parte comigo. Então Pedro, em toda a sua maneira afoita de ser, mais do que depressa ele disse, não, Senhor, então não lava só os pés não, lava tudo, desde a cabeça. Aí o Senhor falou uma coisa importante para ele, disse assim, Pedro, vocês não têm necessidade de lavar senão os pés, porque vocês já têm sido lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Lembra disso, irmão? Então eu queria sugerir para você que o nosso relacionamento com o mundo não pode passar do nível dos pés. Guarda isso no teu coração, irmão. O nosso relacionamento com o mundo não pode passar do nível dos pés. Porque o nosso amado sumo sacerdote, ele tem a cada dia, nas oportunidades de comunhão que nós temos tido com ele, lavado os nossos pés. E tem nos dado a graça de lavarmos os pés uns dos outros. Agora, irmãos, se nós nos relacionarmos com o mundo de uma maneira que, mais do que os nossos pés estejam afundados nele, esse rio caudaloso vai levar você a um afogamento espiritual. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, aquilo que Paulo chama de curso deste mundo é o que nós podemos chamar, para que nós sejamos ajudados, nós olhamos para esse mundo como um grande rio caudaloso. Irmão, eu queria citar um exemplo para você agora de como esse sistema desperta tendências em nós. Um exemplo só. Existem muitos, mas nós precisamos olhar para alguns exemplos.
Então, o primeiro que eu gostaria de sugerir para você é o seguinte. Irmão, o mundo hoje tem acentuado a questão de jogos eletrônicos. Não tem? E jogos, na maioria das vezes, violentos. E esportes, na maioria das vezes, violentos. O esporte que mais cresce no nosso país é um esporte violento, ligado à violência. Irmão, tudo que nós vemos do mundo, a Bíblia diz que a nossa mente, o nosso coração, o nosso homem interior, ele é alimentado pelos nossos sentidos, correto? O nosso homem interior, ele é alimentado pelos nossos sentidos. Aquilo que nós temos tocado, aquilo que nós temos experimentado, aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido. A Bíblia enfatiza, o Senhor Jesus enfatiza no Sermão do Monte, 2 desses sentidos como principais, como importantes. Você sabe dizer quais são? Os ouvidos e os olhos. Abra sua Bíblia em Mateus, para que você veja o Senhor Jesus mostrar isso para nós. Em Mateus, Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 22. Presta atenção. Jesus diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Presta atenção, irmão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E ele avança. Agora, ele diz assim: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que está em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O que o Senhor está dizendo aqui para nós? Ele está deixando para nós uma tremenda advertência para os dias de hoje. Ele está dizendo: olha, tudo que estiver entrando na tua mente pelos teus olhos vai encher o seu pensamento, vai descer ao seu coração, as suas emoções, e as nossas ações, elas são determinadas por aquilo que nós pensamos e por aquilo que nós sentimos. Certo, irmão? A maneira que nós escolhemos as coisas é determinada por aquilo que nós pensamos e por aquilo que nós sentimos. Então o Senhor Jesus está dizendo: cuidado com aquilo no qual você põe os teus olhos. Cuidado. Cuidado com aquilo para o qual você destina o seu ouvido. Irmão, o mundo, o diabo, procura através de toda a mídia do mundo, de toda a educação do mundo, de toda a sociedade mundana, trazer princípios para dentro da igreja, mundanizando essa que é para ser o testemunho radical do Senhor. Então nós precisamos estar atentos, extremamente atentos. Você se lembra que o Senhor deixou para nós, através do seu Espírito, uma salvaguarda na palavra. Paulo diz que se as nossas mentes, em Romanos ele diz, se as nossas mentes elas estiverem sendo renovadas, nós vamos experimentar a vontade de Deus. De que maneira? Sendo para nós acolhida nos nossos corações como boa, perfeita e agradável. Mas antes de gastar um tempinho naquele texto, eu queria que você abrisse num versículo que tem chamado muito a minha atenção nesses últimos dias. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Presta atenção nesse verso, irmão. Daniel 7, 25. Diz assim, ó. Daniel está, apenas para
para dar um contexto para os irmãos, Daniel está aqui profetizando. E no versículo 25, então, do capítulo 7, ele diz assim: proferirá, quem proferirá? Esse inimigo de Deus, através de todas as ferramentas, ele proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará, presta atenção nessa expressão, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo. Mas eu queria chamar a sua atenção para essa expressão magoará. Irmão, existe uma tradução alternativa do sentido mais literal dessa expressão aí, que é muito significativa. Aponta para o sentido de uma aflição mental. Uma aflição mental. O que Daniel está dizendo? Que nos últimos dias, o inimigo de Deus estaria afligindo mentalmente os santos do Altíssimo. Irmão, o mundo é, por excelência, a ferramenta utilizada pelo diabo para afligir mentalmente você. Você sabe que o Egito é uma figura do mundo, né? Sabe o que significa Egito, irmão? Aflição. Egito significa aflição. E o Egito, então, esse significado nos ajuda a compreender o que o mundo promove. Se eu pedisse aqui para alguns de nós aqui, principalmente os mais velhos, darem testemunho a respeito de feridas causadas por cederem a prazeres mundanos, eu tenho certeza que seriam muitos os testemunhos. Não é assim, irmão? Por quê? Porque cada prazer mundano traz as suas feridas, traz as suas sérias consequências, profundas consequências. Nós precisamos estar atentos para que o diabo ele não alcance em nós lugar de tal maneira que nós sejamos enredados. Então, como eu estava dizendo para você, o mundo tem usado a estratégia do que é violento. Com que objetivo, irmão? Com o objetivo de despertar em nós um desejo forte. Então, talvez, apenas para que você compreenda como que essa questão das tendências ocorre. Porque nós podemos ter aqui 100 irmãos assistindo e recebendo informações e tudo mais, e dedicando seus olhos e seus ouvidos a essa linha de coisas violentas apresentadas pelo mundo, com uma aceitação devastadora. 100 irmãos vão estar vendo isso. E isso é o que está entrando, alimentando o pensamento e alimentando o sentimento. Certo? Talvez, irmão, talvez 90%, 95%, 5 irmãos tenham uma tendência à violência. E como eles vão reagir? Eles vão reagir com ações de irritabilidade. Eles vão possivelmente ser tentados a se envolverem em brigas, em discussões. Então é assim que o mundo vai infiltrando suas ideias e despertando em nós tendências. A grande maioria, talvez no que concerne a esse aspecto, não vai cair. Mas existem muitos outros aspectos. Muitos outros. Né? Agora, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, irmão. Nós precisamos aprender a nos sujeitar ao Senhor e estarmos tendo a nossa mente renovada para que nós não sejamos uma presa fácil, para que nós não sejamos facilmente enredados e enganados. Então eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: o diabo, ele sempre
vai procurar nos conduzir a tomarmos uma decisão de forma independente, autônoma, por conta, escolhendo aquilo que nós quisermos. Sempre. Esse é o princípio da rebelião do diabo. Você se lembra, não precisa abrir, mas tem um texto muito significativo relacionado a Satanás em Isaías capítulo 14. E nesse texto você tem ali o relato de Isaías, uma profecia, dizendo que Satanás ele desejou, então há um juízo sobre ele, porque ele desejou dizendo, eu elevarei o meu trono acima das estrelas do Altíssimo. E eu vou me colocar na mesma posição do Altíssimo. Eu não estou satisfeito com a maneira que eu sou. Eu vou me elevar a essa posição. E esse, então, é o princípio governante de todos aqueles que buscam. É um padrão de todos aqueles que tomam decisões por conta. Irmão, veja como isso é sério. Quando eu e você tomamos uma decisão por conta, o que é tomar uma decisão por conta? Irmão, só existe um ser nesse universo que é autônomo. Você sabe o que é um ser autônomo? É um ser que não precisa prestar contas de nada a ninguém. Esse é Deus, autônomo, soberano. Deus é o único ser autônomo, criador de todas as coisas. Quando uma criatura toma uma decisão por conta, ela está seguindo um padrão. E esse padrão está relatado para nós aonde? Isaías, capítulo 14. Quem primeiro estabeleceu esse padrão? Satanás. Todas as vezes que nós tomamos decisões, seja para o que for, meu irmão, seja para o que for, nós tomamos decisões autônomas por conta, nós estamos repetindo um modelo. Irmão, esse modelo, ele gera, qual é a consequência? Escravidão. Qual é a consequência? Perdão, a consequência é andar segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, todas as vezes que nós escolhemos por conta própria, nós estamos seguindo a correnteza deste mundo. Nós precisamos aprender a decidir, sim. O Senhor chamou você e eu para decidir. Muitos de nós aqui somos empresários, maridos, pais, esposas. Todos nós precisamos e devemos tomar decisões. O Senhor nos chamou para isso. Mas, irmão, nós precisamos aprender a tomar decisões em sujeição. Agora, querido, o princípio da sujeição é o esvaziamento. Se nós não compreendermos, se o nosso caráter não for de tal maneira tratado que nós nos sujeitemos àquilo que Deus tem para nós, à direção de Deus para nós, nós estaremos tomando decisões por conta e seguindo o curso deste mundo e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Queria fazer uma distinção aqui para você entre vontade da carne e vontade dos pensamentos. Irmão, fazer um paralelo, uma comparação para você. A vontade da carne é algo muito fácil de nós identificarmos. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. Mas a vontade da carne é algo muito fácil de nós identificarmos. Porque as obras da carne são, todos nós sabemos, toda aquela lista que o apóstolo Paulo menciona. E não só Paulo, outros textos, outros irmãos. Em muitos textos você tem ali uma vasta relação de obras da carne.
Então nós sabemos pela palavra o que significa fazermos a vontade da carne. Agora, e fazermos a vontade dos pensamentos? Porque ele faz uma distinção aí. E ele está dizendo que aqueles que andam segundo o curso do mundo, eles fazem a vontade da carne, mas fazem também a vontade dos pensamentos. Ou fazem também a vontade dos pensamentos. Então, presta atenção nisso. Vamos tentar exemplificar isso através de uma casa. Você tem 2 filhos, tá? Um mais quieto e um mais agitado. Certo? Com qual desses 2 filhos é mais fácil de lidar? Com o mais quieto ou com o mais agitado? Talvez com o mais agitado. Por quê? Porque o mais agitado põe para fora tudo que ele está sentindo. Ele manifesta tudo que ele está sentindo. Né? Então é mais fácil da gente estar corrigindo o mais agitado. Mas o mais quieto possivelmente está trabalhando aqui na mente. Então é mais difícil de nós identificarmos. Esse exemplo é só para te ajudar a perceber o que é fazer a vontade da carne. São coisas que nós identificamos com mais facilidade nas nossas ações. Né? Uma grosseria em casa da esposa com o marido, do marido com a esposa. Né? Uma resposta atravessada de um filho para o seu pai. Enfim, muitas outras coisas. Aquele olho que nós não conseguimos controlar, homem, quando está na rua. Então isso, de alguma maneira, nós precisamos identificar, levar aos pés do Senhor, porque o Senhor foi drástico com isso. Ele disse assim, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo para você ficar cego e nem eu. Mas ele está dizendo que nós temos que ter uma atitude drástica com tudo aquilo que tem entrado pelos nossos olhos e nos levado a tropeçar. Então, homem, esse é um aspecto muito importante para você e para mim. Nós precisamos estar atentos a isso. Mas a vontade, então, dos pensamentos é como aquele menino mais quieto. Agora, irmão, vamos tentar nominar aqui alguns pecados do pensamento, apenas para que você perceba o que é fazer a vontade dos pensamentos. Inveja é um pecado do pensamento, né? Lascívia, algumas coisas que estão aqui, ó, no pensamento, ninguém está vendo, mas nós podemos estar fazendo a vontade dos pensamentos, seguindo o curso deste mundo. Deixa eu dar uma dica para você de como nós podemos identificar tendências em nós. Presta atenção nisso, irmão. Existe uma maneira bem simples de nós identificarmos tendências em nós. Irmão, sabe aquele pensamento que vai e vem, repetidas vezes na sua mente? É uma tendência. Aquele desejo que vai e vem, repetidas vezes, é uma tendência. Você precisa cuidar disso, porque as nossas tendências são desejos fortes, que, se não estiverem sendo levados à cruz, nos levarão ao pecado. Compreende isso, irmão? Compreende a seriedade disso? O quanto nós precisamos, pela graça do Senhor, sermos trabalhados e termos a nossa dieta espiritual mudada. Nós precisamos nos alimentar daquilo que vai gerar em nós tendências espirituais. Então eu gostaria que você abrisse em Filipenses agora, para que você veja o apóstolo Paulo sugerindo uma maneira de se alimentar daquilo que é verdadeiro. Veja lá, Filipenses, vamos abrir lá.
Filipenses capítulo 4, versículo 8. Um versículo muito conhecido dos irmãos, mas pode nos ajudar associado àquele versículo de Romanos 12. Então nós vamos trabalhar esses dois versículos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Irmão, presta atenção aqui, ó. Duas coisas são muito importantes para nós na nossa relação com o mundo. Na nossa relação com essas vontades, com essas tendências. Primeiro, nunca abra mão da verdade. Irmão, nunca abra mão da verdade. Se nós abrirmos mão da verdade, nós estaremos arruinados. Meu irmão, se você for num sanatório hoje, você encontra pessoas ali que você vai encontrar um sujeito que vai dizer que é Napoleão Bonaparte. Ele acha que é Napoleão Bonaparte. Por que ele chegou nesse grau de insanidade? Porque ali tem uma ausência completa de verdade. A verdade, onde há ausência da verdade, há escravidão, irmão. Tem um versículo muito maravilhoso do Senhor Jesus em João, capítulo 8, relacionado a isso que nós estamos dizendo. Você se lembra? Em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Se nós conhecermos o Filho, porque quem é a verdade? A verdade é Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade. Então, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmão, não abra mão da verdade. Meu amado, se você, para tomar qualquer decisão, precisar mentir, não faça isso. Se para tomar qualquer decisão, qualquer negócio que você for fazer, você precisar mentir, você estará abrindo mão da verdade. E por aí você tem então um caminho de porta aberta para perturbação. Porque onde há ausência de verdade, há perturbação e insanidade. Por isso que a palavra de Deus recomenda que a nossa mente deve ser enchida do que é verdadeiro. A nossa mente deve estar sendo enchida, enchei-vos do Espírito. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tende em vós o mesmo pensamento de sujeição que houve também em Cristo Jesus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você não seja conformado, não tome a forma deste mundo. Então daqui a pouco você está falando como o mundo, usando as gírias do mundo, aceitando a maneira de falar, os modismos do mundo. Daqui a pouco, irmã, você está se vestindo como o mundo. Você de alguma forma está abrindo precedentes para a sensualidade do mundo através da moda. Então, cuidado, todas as decisões que nós tomarmos, não abra mão da verdade. Não abra mão da verdade, irmão. A verdade é fundamental para que nós estejamos firmados. Veja, um outro aspecto. 2, primeiro, não abra mão da verdade. Segundo, não avance os limites colocados por Deus. Não avance os limites. Não vá a lugares que o teu irmão mais velho não iria. Não esteja com pessoas que o teu irmão mais velho, Cristo Jesus, não estaria. Não se envolva em negócios que o seu irmão mais velho não se envolveria. Porque se nós não estivermos atentos,
como pai, preste atenção nisso, irmão, como pai, não ceda aos modismos do mundo em detrimento dos limites que Deus coloca. Nós estaremos compartilhando muitas coisas assim com os jovens nesses dias. Deixa eu colocar uma só para você, pai. A Bíblia é muito clara e enfática em dizer que nós não devemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos. E ela está falando de relacionamentos. E nós precisamos estar atentos àquilo que é um marco e um limite, porque, irmão, todo limite ele existe para proteção. Presta atenção, quando você sai nessa rodovia aqui, tem uma faixa no meio, não tem? Que divide o carro que está vindo do seu que está indo, não é isso? Ela é uma faixa ridícula, não é? É uma proteção ridícula, não é isso? Mas você tem coragem de pegar o seu carro a 200 km por hora e ir do lado de cada faixa? Não. Então tem muitos limites que de alguma maneira o seu filho pode achar ridículo, mas que são limites de proteção estabelecidos pelo nosso Senhor na sua palavra. E você, pai, é responsável por eles. Então não abra mão, não faça concessões, não remova os marcos que foram colocados, porque eles são marcos de proteção. Pela bondade do Senhor, Ele estabelece marcos para nós. E se você fizer concessões, irmão, você vai permitir a remoção de um marco e vai estar assumindo as consequências dos danos que serão causados a você, aos seus, à sua família e também à igreja do Senhor, porque nós somos um corpo. Então você compreende como nós precisamos de graça da parte do Senhor. Não abra mão da verdade e não remova os limites. Tem um versículo muito lindo em Provérbios, capítulo 22, versículo 28, não precisa abrir. Salomão diz assim: não removas os marcos antigos colocados por teus pais. Não removas os marcos antigos colocados por teus pais. Vamos continuar aí, nos versículos que nós nos propusemos a ler. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmão, nós precisamos dobrar o nosso joelho diante desse versículo e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a estarmos realmente enchendo as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vidas de tudo que o Senhor de alguma maneira deixa muito claro para nós aqui, né? Estarmos aprendendo. Senhor, lança luz sobre a nossa vida, para que nós estejamos com os nossos olhos abertos, discernindo aquilo que é santo do que é profano. Irmão, o mundo gera uma embriaguez. O mundo e seus prazeres geram uma embriaguez. Você se lembra que todo sacerdote lá em Levítico, há uma determinação em Levítico 10, de que os sacerdotes eles não deviam se envolver com bebida forte. Diz lá. Mas é tão interessante, irmão, porque logo em sequência diz o porquê. Moisés diz assim, que o sacerdote ele devia se preservar e não se envolver com bebida forte. E logo o versículo seguinte diz assim, para que ele saiba fazer distinção entre o santo e o profano. Percebe, irmão?
Nós fomos chamados para fazer distinção entre o santo e o profano. Nós fomos chamados para que o mundo apenas olhe para nós e já veja um abismo de diferenças. Mas o problema é que o mundo olha para nós e não vê um abismo de diferenças, mas vê uma grande quantidade de semelhanças. Esse é o problema do testemunho da igreja. Então nós precisamos estar atentos para que o Senhor vá levando os nossos corações à radicalidade do Evangelho. E nós compreendamos que aquilo que Jesus disse com relação ao nosso proceder não é uma brincadeira. Ele disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. O Senhor não estava brincando, nem fazendo um jogo de palavras, nem usando uma frase de efeito. O Senhor estava dizendo o que é a realidade. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Agora, irmão, eu te faço uma pergunta. Você acha que algum judeu, na época de Jesus, que olhava para aquele homem, para o nosso amado Senhor, ele conseguia ver em Jesus alguma semelhança com a sociedade da época? Jesus era completamente diferente da sociedade da época. Aí você vai dizer assim para mim, nossa, mas então eu vou ser rejeitado demais. Eu vou ser o cara mais chato dessa cidade aqui de Goiânia. Aí eu digo para você, mas o Senhor Jesus era radicalmente diferente, mas mesmo assim atraía as pessoas. Atraía as pessoas, conquistava as pessoas, aquele amor intenso que no Senhor Jesus o diferenciava. Por quê? Por que o amor? Porque o Senhor Jesus disse que a marca que seria um diferencial da igreja nesses últimos dias é o amor. Ele diz que o mundo reconheceria em nós que nós somos os filhos de Deus pelo amor que teríamos uns para com os outros, né? Então, amado, nós estamos em uma batalha espiritual. Nós não estamos em um navio de cruzeiro. A igreja é um navio de guerra. Nós estamos em um contexto de batalha. E se você estiver distraído da batalha, você vai cair. Você se lembra que Davi, quando adulterou, ele estava distraído da batalha. Se você ler lá em 1 Samuel, o relato do adultério de Davi diz assim: quando os reis deveriam estar na guerra, Davi contemplou Batseba do jardim do palácio. Onde que Davi deveria estar? O que ele estava fazendo lá? Davi era um guerreiro, irmão. Davi abaixou a guarda e relaxou. Então esteja atento. Sabe por quê? O diabo tem usado de todas as artimanhas possíveis com esse sistema do mundo, tentando impor para dentro de nós os princípios de competição acirrada. Você vê crianças hoje, crianças de 4, 5 anos, sendo estimuladas, e algumas vezes na casa de cristãos, a uma competitividade extrema. E isso é um princípio do mundo, que tem entrado para dentro da igreja e que tem perturbado a vida dos irmãos. Nós precisamos estar atentos. Mais uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. Existe uma pesquisa que diz, uma pesquisa de marketing, o americano é muito bom nisso, em pesquisas. Então existe uma pesquisa que diz o seguinte, que sempre que você quiser estabelecer um conceito ou uma ideia que vá determinar o comportamento de uma sociedade, presta atenção, a maneira mais eficiente é associar esse conceito a um personagem engraçado. Irmão, presta atenção em tudo de engraçado nesse mundo que tem chamado sua atenção.
o homossexualismo tem assolado a nossa época. E, geralmente, são personagens engraçados. Agora, eu queria sugerir uma coisa para você. Por que um personagem engraçado? Porque, geralmente, o que é engraçado faz você baixar a guarda. Você acha que o que é engraçado não é perigoso. Então, nós abaixamos a guarda. E nós aceitamos e damos a nossa atenção àquilo que é engraçado de guarda baixa. Então o conceito entra e vai formando na tua mente um conceito. Nós precisamos estar atentos a isso. Vamos, para nós terminarmos, só lermos o texto de Romanos capítulo 12. Texto muito conhecido dos irmãos, tenho certeza. Diz assim: rogo-vos, é um pedido de um pai consternado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Meu irmão, a ideia singular desse texto é consagração, é entrega, né? É entrega. É que você se apresente, se entregue. Agora, meu amado, o nosso contexto prático aqui, vai nos ajudar com relação a isso. Presta atenção. Você se sujeita a alguém, na prática, que você acha que é menor que você? Você tem facilidade para se sujeitar a alguém, na prática, no dia a dia, que você acha que é menor que você intelectualmente, menor que você em termos de conhecimento, menor que você em qualquer aspecto que você queira avaliar. Nós temos grande dificuldade de nos sujeitarmos. Então, citei isso apenas para que você se lembre do que Paulo fala em Filipenses também, no capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim, que nós precisamos aprender a considerar aos outros superiores a nós mesmos. Por quê? Porque isso é proteção para você, amado. Porque isso, na prática, vai te ensinar a sujeitar. Entende? Então você compreende a importância desse esvaziamento na prática, no dia a dia? Irmão, sujeição uns aos outros é proteção. Todas as vezes que nós não temos a quem nos sujeitar, você tem um grande problema. Se nós tivermos um irmão aqui em Goiânia que não tem a quem se sujeitar, então esse irmão vai constituir um ministério particular, próprio. Uma condução particular, ou da própria vida, ou de um grupo de irmãos, do que quer que seja. Por quê? Porque foi perdida a salvaguarda de proteção que se chama sujeite-se. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está nos conclamando a isso aqui. Ele está dizendo, entregue-se, apresente-se a Deus em sujeição, apresente-se de forma a se sujeitar a Ele. Não se apresente com seus planos, com as suas ideias, com tudo aquilo que você pensa e acha, porque o Senhor não precisa das nossas ideias, Ele precisa da nossa rendição. Então apresenteis os vossos corpos por sacrifício, como uma oferta. Senhor, nós não temos nada para te oferecer, nós nos oferecemos a nós, porque o Senhor nos tem em grande medida, porque o Senhor se entregou por nós. Então, o Senhor nos tem chamado a, no dia a dia, nos oferecermos a Ele, nos submetermos inteiramente. Apresenteis os vossos corpos. Por que eu estou dizendo isso, irmão?
porque essa é a única maneira de você ouvir e prestar atenção em algo, quando você se considera necessitado. Irmão, todos nós aqui que fizemos uma faculdade, por exemplo, nós nos sujeitamos a ouvir o que os professores tinham para dizer, não é assim? Por quê? Porque você queria aprender algo, não é isso? Então você se sujeitou ao horário, à maneira, aos exercícios que eles passavam, a tudo que eles sugeriam, porque você queria aprender. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Se apresente a Deus dessa maneira, como um aluno, se sujeitando inteiramente, porque essa é a condição ideal para que a sua mente seja renovada. Então ele diz assim: e não vos conformeis com este século. Essa é a condição para que você não se conforme com esse século, não tome a forma desse século, não seja semelhante a esse século, em tudo na sua vida. Nós precisamos pedir ao Espírito de Deus: Senhor, sonda a minha vida, aponta para mim onde tem havido semelhança com esse mundo, conformidade com esse mundo, concede tua graça, para que eu aos teus pés possa ser liberto de tudo isso que tem na minha vida ofuscado a tua glória de ser manifesta. Né? Então o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Essa palavra aqui é a mesma palavra que o apóstolo Pedro aplica, os evangelistas aplicam no episódio da transfiguração de Jesus, sabia? A palavra é metamorfose no grego. Então, seria metamorfoseai-vos, né? E lá, o Senhor, ao invés de ter se transfigurado, ele se metamorfoseou aos seus discípulos. Ele apresentou a sua forma gloriosa. Então, qual é a ideia para nós aqui? É que nós sejamos renovados de glória em glória e apareça nas nossas vidas decisões de caráter semelhantes ao caráter daquele que tem sido formado em nós. Amém? Então, creio que essa é a linha para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não for assim, a vontade de Deus será para nós penosa. Penosa. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a sua graça, mas nos mostre o quanto nós somos responsáveis diante da palavra que nós temos ouvido. O quanto nós somos responsáveis. O Senhor tem nos dado muito, irmãos, lá em São Lourenço, e eu sei que tem dado muito aos irmãos aqui em Goiânia. E a quem muito é dado, mais será cobrado. Então, que nós estejamos atentos à grande responsabilidade que nós temos tido diante daquilo que o Senhor nos tem falado. Amém? Vamos nos colocar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor amado, oh, como nos prostramos na Tua presença, Senhor. Nos alegramos porque o Senhor preservou essa bendita palavra que nós temos nas nossas mãos. Oh, Senhor, nos ajuda a olharmos para esta palavra com a responsabilidade que ela merece, com a dedicação que o Senhor requer de nós. Oh, Espírito Santo, nós dependemos inteiramente de Ti. Capacita-nos, fortalece-nos, unge-nos, para que possamos responder, dando 100% de tudo que somos, mas contando com 100% da Tua capacitação. Nós então nos oferecemos a Ti
e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos concedeu em torno da Tua palavra. Aplica a Tua palavra às nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.